pai é que falava, não morra com o barulho da bala, né? O pessoal parou de morrer com o barulho da bala. Olha só, Diego, essa pesquisa da Datafolha, ela mostra que o Lula deverá ser eleito presidente da República pela terceira vez. Por quê? Você pega as 4 pesquisas do segundo turno e vê o filme, né? O Lula teve 49% dos votos gerais nas 4 pesquisas. Ele manteve o terreno, ele segurou o terreno no patamar muito alto. O Bolsonaro teve 44, 44, 45 e 44. Ele volta a ficar 5 pontos atrás do Lula. Parece uma diferença pequena, né? 5 pontos percentuais, mas num quadro de tanta estabilidade, com um alto grau de decisão do voto, isso torna muito difícil para o Bolsonaro. Ele não tem de onde tirar voto. E aí a gente vai para a avaliação de governo. Parou de melhorar. No final de setembro para cá, ele tinha conseguido melhorar a avaliação do governo dele. Isso permitia uma ampliação do teto de votos. Acontece que parou de melhorar a avaliação do governo. Isso, para ele, é uma notícia muito ruim, porque mantém a rejeição dele num patamar mais alto que a do Lula. A rejeição veio 50 a 45. Então, é outro dado negativo para o Bolsonaro. E quando você pega aí o Triângulo das Bermudas, né, a batalha nesses 3 estados mais importantes do Sudeste, os dados são o seguinte, olha só, em Minas, o Lula ganha de 48 a 43. No Rio, o Bolsonaro ganha de 51 a 41, segundo o Datafolha. E São Paulo está dando 49 a 43. Esses números não são suficientes para o Bolsonaro conseguir compensar a derrota que ele terá no Nordeste. Então, é mais um dado que sinaliza o franco favoritismo do Lula e por que o Lula deverá ser eleito. E quando a gente entra nos segmentos, os mais pobres, as mulheres, os jovens, os negros e os nordestinos estão a favor do Lula. Portanto, essa é uma eleição na qual o Lula deverá voltar a ser presidente da República, ser eleito pela terceira vez presidente, e isso vai se dar devido ao voto dos mais pobres, das mulheres, dos jovens, que a campanha consertou a estratégia há cerca de 10 dias e do PT e conseguiu se comunicar melhor com os mais jovens, com os negros e com os nordestinos. E quando você pega o Datafolha e compara com pesquisa IPEC, Quest, PESP, há também uma estabilidade. Ou seja, o Datafolha chega agora a 53% a 47% dos votos válidos. A gente sabe que o Bolsonaro tem uma máquina de chegada na reta final, no dia da eleição. Aconteceu no primeiro turno em 2018, no segundo turno em 2018, aconteceu no primeiro turno de 2022. Mas a distância ela é muito longa para o Bolsonaro conseguir virar o jogo. Então, esse Datafolha ele mostra que o Lula deverá ser eleito pela terceira vez presidente da República. Diego. Pesquisa é muito ruim para Bolsonaro. Estabilidade, como você falou, é ruim para Bolsonaro, né? Estabilidade é ruim para ele, porque ele está em segundo lugar e o Lula está em primeiro. Portanto, a estabilidade é boa para o favorito e ruim para quem está em segundo lugar. O Bolsonaro teria uma boa notícia se ele estivesse crescendo e crescendo bastante, o que não acontece em nenhum dos quesitos praticamente, Diego, a não ser no de renda. Então, aqui ele está estável, inclusive, por exemplo, no quesito aprovação, que os pesquisadores dizem que costumam converter-se em votos. Então, ele está estável na aprovação e isso significa uma coisa muito ruim para ele. Ele continuará estável no segundo lugar, ou seja, com um forte indício de que será derrotado. A única notícia boa para ele, Diego, é a estabilidade, a manutenção do favoritismo dele nos 2 estados em que ele ganhou do Sudeste, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele ganhou no primeiro turno nesses 2 estados e ele continua na frente desses 2 estados. Essa talvez seja a única notícia boa para o Bolsonaro. Em Minas, ele está perdendo agora e isso está em linha com o que eu vi hoje da campanha dele. Eles estavam fazendo monitoramentos internos e diziam que o Bolsonaro vinha crescendo em Minas Gerais. E agora, hoje à tarde, eles estavam muito aflitos porque o Bolsonaro vinha caindo em Minas Gerais. Isso eles atribuem a todos os acontecimentos da última semana e, particularmente, ao fato de que, segundo as qualitativas dele, o governador Romeu Zema, que está apoiando o Bolsonaro, não ter se manifestado em solidariedade à ministra Carmen Lúcia do STF, quando ela foi insultada pesadamente pelo Roberto Jefferson, aliado do Bolsonaro. Então, esse teria sido um erro que contribuiu para a queda do Bolsonaro em Minas. O negócio para ele está feio, Diego, não tem um único item aqui que ele se dá bem, a não ser, como a gente falou já, no quesito renda, que ele sobe entre os mais ricos, mas cai em todos os demais, principalmente entre os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. Está ruim para ele, Diego.
essa carta para o Brasil da manhã, que é o nome do documento, é uma resposta, primeiro, à cobrança de que Lula não apresentou um plano de governo, né? E funciona como uma vacina para o debate de amanhã na TV Globo. O Bolsonaro fala, mostra suas propostas, Lula. Então, ao colocar num documento esses 13 pontos, começando pela questão do combate à miséria, o documento abre dizendo que a prioridade é com os 33 milhões de pessoas que passam fome e com 100 milhões de pessoas que estão na pobreza, né? Que é importante para a democracia incluir essas pessoas. E aí ele vai destacando pontos como a questão de uma transição ecológica, isso está muito forte na equipe do Lula hoje, portanto, funciona como uma resposta a essa cobrança pelo programa de governo, a vacina para o debate de amanhã e uma mensagem de otimismo, de confiança na vitória. Ele está falando, olha, se eu ganhar, é isso aqui que eu vou fazer, estou há 3 dias da eleição reiterando os meus compromissos. Então, cumpre um papel de animar a campanha na reta final, dar uma resposta ao mercado e fazer já uma preparação para o debate de amanhã, que é um evento importante para o qual o Lula vem se preparando, se preparou ontem, maior parte do dia e hoje também. Como eu adiantei um pouquinho, tá? Eles não querem que fale, brigaram aqui comigo que eu falei racha, mas é porque há um racha, assim, pelo menos de ideias e estratégias. Um monte de fonte depois manda mensagem, Carla, a gente não está brigando, a gente não está rachado. Bom, se não estão brigando, estão pelo menos pensando diferente, né, em alguns aspectos. Um deles, que é bem importante a gente salientar, Diego, que é, por exemplo, uma ideia que começou a circular aí ontem, enfim, tem um senador, esqueci o nome dele, Lazier Martins, ontem foi ao Twitter e falou sobre a possibilidade de adiamento das eleições, né? Eventualmente, o Bolsonaro pedir isso de alguma forma. Aí ontem, quando o Bolsonaro convocou aquela coletiva pelo pronunciamento, na verdade, no Palácio da Alvorada à noite, tinha gente que estava defendendo que ele falasse sobre isso, ou pelo menos sugerisse isso de alguma forma ao TSE, já que o TSE tinha negado ali a questão, indeferiu o pedido em relação às inserções de rádio. Nesse caso, há um racha, a gente volta àquele começo de governo Bolsonaro, em que a gente dizia muito ala política e ala ideológica, né? Há principalmente um racha nesse sentido. A ala política, que aí a gente inclui Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, inclusive Fábio Faria, ela defende que essa ideia de adiamento das eleições é um discurso ruim, que só prega mais uma questão, só tumultua mais e dá uma impressão de derrota. Então, eles não apoiam isso. Pelo contrário, o Valdemar já disse claramente, segundo alguns auxiliares, que o objetivo é conquistar votos nas urnas, não dá para adiar a eleição. E ele não vai questionar as eleições, como a gente tem falado aqui, porque o PL fez a maior bancada, né, no primeiro turno. E aí, do outro lado, tem alguns aliados da chamada ala ideológica, aqueles conselheiros do presidente mais raiz, que dizem que isso poderia ser uma possibilidade. Mas hoje, nessa balança, pelo menos o que me disseram boa parte desses auxiliares, incluindo esses da ala ideológica, dizendo que essa é uma teoria, por exemplo, que não deve prosperar, que então deve acontecer as eleições no domingo, o Bolsonaro não vai impedir ou tentar impedir algo nesse sentido. Agora, o pós-eleição, eventualmente, se ele for derrotado, como eu mencionei aí antes, é praticamente consenso de que ele não vai aceitar completamente, sem dizer, ou pelo menos questionar de alguma forma, ou tentar tumultuar de alguma forma. Qual?